1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Até o final nós vamos ler. Você pode ficar sentado. Eu creio que há um propósito muito grande de Deus para que nós possamos meditar nesta noite mais uma vez neste texto. Amém? Então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para condenação. Até aí. Glória a Deus. Quero que você, o jeito que você está, você feche os teus olhos com temor e tremor de Deus, porque nós temos uma palavra poderosa, mas que deve cair o temor de Deus na nossa vida nesta noite. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Todo-Poderoso, Pai, nós te damos graça pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta noite, prestando culto de louvor, adoração ao teu santo nome. Papai, obrigado por este tempo tão maravilhoso do louvor. Papai, agora que vamos ouvir a tua palavra, ó Deus, que o teu querido e doce Espírito Santo traga entendimento para nós. Pai, não basta nós ouvir, nós precisamos entender e colocá-la em prática. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite haja milagres nas nossas vidas, que coisas que estão escondidas e trazendo problema, seja revelado pelo Espírito Santo, e que nós como igreja possamos desfrutar de uma vida abundante, gloriosa, pelo Evangelho gracioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, Pai. Também abençoa que nenhuma dor, que nenhum mal, Pai, que nenhum demônio, ó Deus, esteja atrapalhando nenhuma vida aqui nesta noite, mas que onde que nós estamos, na tua casa, debaixo deste teto, coberto com o sangue do Cordeiro, que haja paz e alegria, e só o teu Espírito Santo tenha poder de se manifestar, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Eu me senti no dever e na responsabilidade de mais uma vez trazer esse texto, porque nós já estudamos e já aprendemos, e eu creio que eu falei no ano passado, não vou falar a mesma coisa, mas vou estar trazendo essa mesma linha de direção que nós tivemos, para que nós possamos discernir o corpo e o sangue do Senhor, e que nós possamos saber que hoje é o culto com Santa Ceia. O que significa isto? Significa uma festa, uma celebração. Não festejar, não celebrar, não se alegrar, também seja parte de nós não estar discernindo o que nós estamos fazendo. É importante nós entender isso. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer para nós bastante luz
e a qualquer dúvida que possa existir na nossa vida com relação a esta festa. É a maior festa da igreja, amados, é a Santa Ceia. E às vezes nós viemos e não viemos, tipo na ceia passada, o pastor Emerson estava aqui pregando e eu não pude estar aqui. Eu estava numa igreja em Santa Catarina, onde que a minha filha está congregando, eu queria conhecer a igreja, o pastor, e a gente teve o privilégio de estar lá. Se tivesse ceia lá, a gente tinha participado, mas não tinha. E fez falta para mim, deve fazer falta para nós não estar na Santa Ceia, porque se não fazer falta para nós, então é questão que nós não estamos nem aí, nós não estamos discernindo, nós não estamos celebrando, nós não estamos nos alegrando com estas coisas, e esta é a festa maior da igreja, e nós às vezes trazemos pensamentos da Santa Ceia como um costume, ou uma tradição, e é importante nós saber que a Santa Ceia não tem nada a ver com costume, com tradição, ou até com um ritual que a igreja evangélica faz, mas que a Santa Ceia é uma festa de celebração poderosa e é um dia de milagre. Sabe, um dia de milagre tanto espiritual como físico. E às vezes nós perdemos isso. Então, quero estar trazendo alguns pontos aqui para trazer mais luz sobre isso. O que é comer o pão indignamente? Por que nós comemos o pão indignamente às vezes? E às vezes nós temos um pensamento assim, humano e religioso. Diz, puxa, hoje eu não vou na ceia, porque não é que ontem eu briguei com meu vizinho, o infeliz me provocou tanto, e eu perdi a paciência. E daí hoje você não se sente digno de participar na ceia. Isto é incorreto. Ou talvez um casal, bem hoje, dia da Santa Ceia, teve um desentendimento. Puxa vida, acho que não vou participar da ceia. Eu estou indigno. Olha o que eu falei para o meu marido. Olha que palavras que eu disse para minha esposa. E eu não estou digno disso. Ou talvez alguém diga, puxa, essa semana foi 2 cobradores lá em casa. Que vergonha, eu um crente, não vou nem tomar Santa Ceia, porque estou devendo para os outros. Todos, amados, são pensamentos e convicções religiosas. Não estou dizendo que você deve dever, a Bíblia diz, não deva nada para ninguém, exceto o amor. Se for necessário, nunca empreste nada de ninguém, mas tenha para emprestar. Esta é a vontade de Deus. E talvez o outro ainda diga, puxa, mas não é que eu tenho um viciozinho e não vou participar da ceia. O pastor está incentivando os viciados a participar, mas de jeito nenhum. Só estou te dizendo que isto não é discernimento da Santa Ceia. Isto é um pensamento religioso, muito bom, mas hoje nós não temos nada a ver com religiosidade. O nosso negócio tem que ser espiritual, porque Deus é espírito e Ele age num ambiente espiritual. Então, qualquer interpretação equivocada, nós podemos ter e fazer um monte de coisa, e ainda participar da ceia indignamente. A misericórdia de Deus nos assiste, mas é provável que Deus também faça valer a sua palavra na nossa vida, né? Tem consequência. Então, o que é tomar a ceia indignamente? O que é não discernir o corpo? Primeiro, amados, é você não dar valor para a Santa Ceia. Sabe, se nós não der valor para aquilo que nós estamos fazendo, se não tiver valor para nós, a ceia, então por que nós estamos fazendo? Porque é um costume, é um ritual, é uma tradição, mas não tem valor. Eu vou para a ceia porque todo mundo vai, imagine se eu não participar, vão dizer que estou desviado. Às vezes não entender a importância que isso tem para nós, e isso é complicado. Então nós precisamos entender a importância e saber que este é um ato espiritual, um ato de nós celebrar, de nós estarmos animados e felizes. Para estar feliz, você não precisa estar rindo que nem o Silvio Santos também. Opa, que foi lembrado do Silvio Santos aqui.
Mas tem, sempre falar o sorriso do Silvio Santos, né? Parece que ele é automático, aquele cara. Mas é uma figura, né? Um cara brilhante. Que bom que, quando partir, esteja salvo. Mas, amados, a alegria do Senhor, ela é mais do que isso, ela é a nossa alma, ela nos tranquiliza. Você saber que você vai participar da ceia deve ser um gozo, né? Nós compreender este propósito. E não valorizar, amados, isso, quando nós não valorizamos a ceia, nós não reconhecemos o que está acontecendo. A Bíblia diz em vários textos, né, quem não valoriza, não honra. E quem não honra, está não discernindo, né, o corpo e o sangue. Então nós precisamos entender quais são os significados do corpo de Cristo para nós. Olha, mas não fique assim pensando, puxa, o pastor está trazendo uma pregação de jugo, porque faz uns 5 anos, eu acho, ou 4, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não tenho mais pregação de jugo. Mas, pastor, às vezes você pega pesado, mas não tem nada a ver. A pregação de hoje, amados, é para trazer vida com abundância, aleluia. É para trazer cura física e emocional nas nossas vidas e espiritual. Então, o primeiro ponto, amados, que nós devemos fazer, que a Bíblia diz aqui no versículo 24, a última parte diz, fazer isto em memória de mim. Trazer à memória o sacrifício de Cristo. Trazer à memória. Talvez você traga a memória, porque faz 1 ano, mais ou menos, eu acho, que eu falei desse texto. É bom que você lembre que eu já tenha falado, porque é sinal que você aprendeu alguma coisa. Mas você dizer, pastor, eu nunca vi o senhor falar isso. Eu vou estar falando algumas coisas que eu já falei, sim que falando de uma forma nova, diferente. Mas a primeira coisa, trazer à memória o sacrifício de Cristo. Para nós nos lembrar o sacrifício de Jesus, que Ele é vivo. Ele é um sacrifício vivo, eterno, pleno, absoluto. E como se estivesse acontecendo agora. Nós vamos falar aqui da morte de Cristo. Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue. Mas não é uma lembrança antiga, de 2000 anos atrás, porque na verdade faz mais do que isso. Faz alguns, talvez milhões de anos, que Jesus derramou o seu sangue. E em Apocalipse 13, 8, a Bíblia diz assim, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No calendário nosso, faz 2000 anos e uns quebrados, que Jesus veio e Jesus morreu. Mas no calendário espiritual, no calendário de Deus, é desde a eternidade. Porque nada que foi feito se fez sem Cristo. Por isso, quando você e eu, às vezes, eu já fiquei pensando, puxa, será que Deus não está perdendo o comando do que está acontecendo? Deus nunca perderá o comando. O amor de Deus nunca perderá o comando. Mas se você for no hospital de Curitiba e ficar uma semana na UTI, vendo crianças sofrendo e morrendo, e clamando, e gemendo, parece que Deus perdeu a direção. Mas como que está acontecendo isso? Deus está no controle de todas as coisas. O sangue de Cristo já foi derramado antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse o nosso planeta, Jesus Cristo, já há este propósito e esta realidade de que Ele tenha sido como cordeiro morto em nosso favor. Então, participar da ceia é trazer a memória. Não é um memorial, é uma memória viva, que está acontecendo hoje, aleluia. Discernimento do corpo de Cristo é uma memória viva. O meu Jesus morreu. Eu estou lendo só o Novo Testamento, e às vezes eu estou lendo rápido e passo por textos, mas muitas das vezes, eu estou lendo quando chega no texto da crucificação, e aquilo se torna novo na minha vida, e eu vou às lágrimas lá na minha sala de oração, porque aquilo é novo. E daí passa uma semana ou 2 que eu chego de volta no outro evangelho, e aquilo é novo, deve ser novo, precisa ser novo. O sacrifício de Cristo é novo por nós.
E quando nós podemos entender isso, de um sacrifício novo, vivo, permanente, então a nossa mente possa estar ativada, nós possamos trazer à tona, na nossa memória, estas coisas, para honrar Jesus Cristo que morreu por nós. Sabe, nós falamos, Jesus Cristo, lá uma cruzinha, e Jesus morreu e amém. Não, é algo vivo, poderoso, é discernir este sacrifício. Sabe, quando um ente querido nosso parte, nós sofremos muito. Faz, acho que 3 meses ou 4 meses, a minha cunhada partiu, e nós temos uma amizade bem grande. Eu me criei com meu primo, e a minha esposa se criou com a irmã dela, a irmã da minha esposa. E eu com meu primo, nós somos primo-irmão. E quando ela partiu agora, então, ele chora todos os dias. E acho que 100 dias, os 110 dias que aconteceu, os 110 dias ele foi no cemitério para chorar por ela. Só que eu que ando com ele, converso com ele e oro por ele, isso vai passando, amados. Isso Deus vai trabalhando e vai tendo um esquecimento da nossa memória. Eu falei, olha, você pode casar de novo, vai passar um tempo, né? Seus filhos vão amar que você faça isso, é de Deus que você faça isso, mas há um tempo, existe um tempo que vai se esquecendo daquela dor, daquela morte, e tem que ser assim. E daí, acho que foi quinta-feira que a gente estava andando com ele, e tivemos que chegar no cemitério, e eu vi a foto do meu pai e da minha mãe, e me lembrei do meu pai e da minha mãe, mas é uma lembrança assim, ó amados, Deus sabe o carinho que eu tenho por eles, mas é uma lembrança que Deus vai trabalhando, e não é errado isso, graças a Deus por isso. Imagine se nós ficássemos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, aí seria uma depressão, uma doença, nós não estaríamos normais, porque Deus criou para ser assim. Há um luto, há um tempo, mas há um esquecimento, mas da morte de Jesus, quando nós entender pela Santa Ceia hoje, que Jesus Cristo morreu, não há um distanciamento de 2000 anos, ou antes das eternidades, que o Cordeiro foi, aqui diz, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É vivo, é poderoso. Isso é discernir o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E isto traz perdão dos pecados, você sai aliviado. Você amanhã não vai pedir o perdão que você pediu hoje, porque você vai se sentir perdoado. Porque senão, amados, hoje nós vamos dizer, Deus perdoa aquele pecado, amanhã você vai dizer, Deus perdoa aquele pecado, semana que vem você vai dizer, e na outra semana você não vai sentir o perdão. Nós precisamos sentir o perdão. Isto é poder espiritual. Eu errei, eu pequei, mas já era, já passou, as coisas antigas já passaram. Hoje, se nós discernirmos o corpo, tudo Deus está fazendo novo. Aleluia! Não importa se ontem eu pequei, eu errei, não devo fazer, mas fiz. Mas hoje eu tenho perdão e vou ser mais feliz do que os religiosos que nunca erram. Porque andar com Cristo é isso, amados. É saber que esse sacrifício é vivo e é poderoso para nos limpar e nos lavar do pecado e trazer saúde física para o nosso corpo. A doença não glorifica a Deus, mas ficar liberto dela glorifica. Então, amados, discernir o corpo também trará para nós saúde plena. Aleluia. Então, que nós possamos guardar este primeiro ponto, discernir, trazer à memória, saber que o sacrifício de Cristo, ele é vivo, aleluia, sabe, e nós ter uma emoção espiritual, como se Cristo tivesse morrido hoje, como se hoje fosse a morte do Senhor, porque, amados, às vezes, eu vim da igreja luterana, e na sexta-feira santa, era o culto mais cheio, mas era gente que você nunca via, que na sexta-feira santa ia, talvez só ia ver a cara deles na próxima sexta-feira santa,
Porque naquele tempo ainda tinham respeito pela Sexta-feira Santa. Não que eu apoie essas religiões, mas ainda tinham respeito. Hoje, nem isso. Mas nós precisamos, amados, trazer à memória, saber que o sacrifício de Cristo é vivo. O segundo ponto, para que nós possamos participar da ceia e haja milagre nesta semana, no nosso corpo, na nossa vida espiritual e em todas as áreas, nós precisamos reafirmar a nossa aliança com o noivo. Aleluia. Sabe, hoje nós vamos tomar a Santa Ceia porque nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Nós temos uma aliança, um pacto com Ele. Vamos reafirmar, nós estamos dentro deste compromisso com Ele. Por isso que nós participamos da ceia. E esta aliança que nós temos com o Senhor, ela não é negociável. Ninguém pode tirar, ninguém pode mudar, né? E nós vamos permanecer nessa posição da nossa aliança com Ele. Por isso que nós vamos participar da ceia. Por quê? Porque nós temos uma aliança com o Senhor. É como nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. E nós estamos esperando o arrebatamento. E tem pastores no mundo inteiro e profetas, apóstolos, bispos, padres, homens de bem e até homens de mal, mas estão profetizando. Jesus está às portas. Ontem nós ouvimos aqui no altar isso. Jesus está voltando. Aleluia! Mas até que Jesus volte, você tem um compromisso com Ele. Você tem uma aliança, você tem um pacto. Se Jesus voltar amanhã, aleluia, se Jesus voltar daqui 100 anos, você não mudou o seu pacto. Aliança, amados, é um pacto. E a Santa Ceia é um pacto que nós temos com Deus, de participar da ceia, de estarmos disponíveis para Ele, discernindo o que Ele tem para nós. Amém? Naquele culto eu falei a história de um casamento, para ilustrar o que Jesus está fazendo, em João 14, 1-3, onde que diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o namoro e o casamento judeu, aonde que Jesus fazia parte, por isso que esse texto está relatado, não é nada por um acaso. Então, como que funcionava lá? Diferente do que é no Brasil. Mas então, o moço amava uma menina, ia namorar com ela, mas não era um namoro como nós, o nosso, da nossa, como chama? Geração? Ou na nossa cultura, essa é a palavra, né? Uma cultura diferente do que a nossa. Então, como que eles faziam? O moço ia, gostava da moça, aí fazia um pacto com aquela moça. E este pacto era uma medalha que ele dava. Nós fazemos uma aliança com a nossa namorada, com a nossa noiva, depois com a nossa esposa, mas eles faziam uma medalha, e fazendo essa medalha, eles escreviam nessa medalha algo. Essa moça, tipo eu fosse um judeu, ia dizer: a Silmara está consagrada para mim, e acabou. E a moça aceitava, então ela ficava com aquela medalha, e o moço, ele voltava para sua casa, e ele não podia mais voltar namorar com ela, até que ele preparasse a casa deles, deixasse tudo pronto, ele estivesse pronto para cuidar dele, pronto para a festa, pronto para fazer o casamento, então ele voltava para falar com a moça. Mas durante este tempo, ele mandava um amigo dele conversar com a moça. Então a Bíblia chama esse de o amigo do noivo. Então o amigo do noivo, ele vinha e dizia: olha, ela está bem, ela está mais bonita do que era. E quando ele vinha, ele tinha que trazer um presente para a noiva. Então o noivo tinha que ralar bastante, para que ele pudesse trazer um presente valioso
para aquela noiva. É como Jesus, amados, traz presente valioso para nós. E sempre que o noivo mandava o amigo do noivo ir lá, ele levava um presente. E a noiva, ela precisava preparar um banquete para o amigo do noivo. E ela precisava fazer aquelas comidas deliciosas. E o amigo do noivo voltava a dizer para o noivo: olha, a sua noiva, mas ela cozinha bem. Talvez ela saía correndo, pegava um pato ou uma galinha, torcia o pescoço, depenava, sapecava. Os antigos aqui sabem como é que funcionava, né? Os novos nem sabem. Torcia o pescoço, cortava o pescoço, cortava os pezinhos, para quem não gosta de pezinho, tem uns que até gostam, né? Mas tirava fora, abria a barrigadinha dela, tirava aquelas coisinhas feias de lá, metia a mãozinha da noiva lá dentro, limpava, preparava, assava e dava para o amigo do noivo. E o amigo do noivo comia aquilo. E voltava a dizer para o noivo: olha, mas a sua namorada, a sua noiva, ela está preparando um frango assado, que você não tem ideia, eu me lambi tudo. Ele ficava assim: uau, nem sei se vou casar com ela por causa dela, por causa do frango que ela assa. Mas, Jesus Cristo, amados, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, ele estava aqui na terra quando ele falou isso, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós, a Santa Ceia, mas é uma aliança, é um pacto. Nós somos a noiva de Cristo. Sei que nós como homens, às vezes é difícil dizer que eu sou uma noiva, né? Mas nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Temos um pacto com Ele. A Santa Ceia é um pacto. Você é fiel ao seu noivo. Imagina o noivo estar lá fazendo casa para você, preparando mansões celestiais. E você está aqui. O amigo do noivo, o Espírito Santo. E ele vem, ele está entre nós. E ele fala para Jesus sobre nós, como que nós estamos, e Jesus está lá preparando lugar, mandando presente para nós. Cada vez que o Espírito Santo vem, ele traz presente, aleluia. Ele já mora dentro de nós, mas as visitações do Espírito Santo, de uma forma poderosa, traz presente, traz cura, traz milagre, traz dons, traz talentos, traz alegria, traz prosperidade. Agora imagine nós como uma noiva, puxa vida, mas eu estou vendo um outro rapaz ali. Não funciona, né? Nós precisamos ser fiel ao nosso Senhor, ao nosso pacto, à nossa aliança com Ele. Esta é a aliança, amados, que nós temos com o Senhor. Então, discernir o corpo é saber, você está aliançado com Ele, você é fiel a Ele, por isso você participa da ceia. Não é porque é um costume da igreja, não é porque é uma tradição, é porque você é fiel ao teu Senhor, e você está lembrando desta aliança quando você faz. Terceiro ponto, afirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo. Então, para que nós não participemos da Santa Ceia de uma forma indigna, nós precisamos amar os nossos irmãos. Sabe, amados, amar não é pensar igual. Não é que igual alguém vai ser igual a você, você quer que todo mundo seja igual a você, daí você vai amar. Ou eu quero que todo mundo seja igual, eu pense igual eu. Não, cada um pensa diferente, Deus deu esta graça de nós sermos diferentes uns dos outros. Mas o amor, de um estar junto com o outro, de nós sermos comunhão, se nós não estivermos fazendo isso, aí, pastor, nós não estamos fazendo, então deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos participando indignamente do corpo. É bom que hoje, eu e vós e nós se arrependamos, porque não é bom, a Bíblia diz aqui, olha, 1 Coríntios 11, tem um monte de coisas que acontecem quando nós participamos indignamente. Então, participar do corpo de Cristo de uma forma digna é saber que nós somos o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, que todos nós somos iguais, que você não fica feliz quando alguém não está acontecendo alguma coisa boa, mas que você sofre, que você chora com os que choram, ri com os que riem. Isto é o que Deus está nos ensinando, discernir o corpo de Cristo, saber que nós somos diferentes, mas
nós precisamos nos amar. Você sabia que esses dias eu vi umas coisas, puxa, o pastor fala bastante de amor, mas lá na igreja não tem amor. Se essa pessoa estivesse certa, nós estamos participando da ceia indignamente. Eu quero que essa pessoa esteja errada, porque senão nós estamos participando indignamente. Se nós falamos de amor, mas nós não amamos, então a ceia está sendo feita de uma forma indigna. É bom que eu e nós todos pensamos, se essa pessoa estiver certa, todos nós estaríamos sobre um jugo. Então é bom, amados, que o pastor, que os ministérios, que os membros, que nós nos amemos uns aos outros. Sabe, ninguém vai pensar igual você. Todo mundo é diferente, amados. Ontem nós tínhamos vigília. Se alguém quisesse fazer rodopio aqui é livre, aqui é uma igreja livre, você pode fazer. Agora, se você não fazer, porque você não faz, não é que você é menos espiritual do que quem faz. Então, nós precisamos entender que nós somos diferentes de coisas, mas nós precisamos nos amar do jeito que nós somos. Tem alguém que gosta de orar baixinho, tem alguém que prega baixinho, tem alguém que gosta de gritar e sapatear. São formas diferentes. Mas não é que alguém vai ser igual a você. Agora, para que você ame essa pessoa, tem que ser igual a você. Se não for igual eu também não amo. Então, amados, nós vamos participar da ceia indignamente, e depois você lê de volta 1 Coríntios 11, e você vê todo o julgamento. E eu não quero participar disso. Eu sei que eu estou guardado na graça de Cristo, pelo Evangelho. Mas eu sei que essa palavra também Deus faz valer. Então, nós precisamos entender isso, amados, que nós somos membros do corpo de Cristo, e que nós devemos nos amar do jeito que nós somos. E se você não concorda comigo, eu não concordo com você, então nós devemos orar, pagar um preço, vir aqui na igreja, a igreja está aberta toda sexta-feira para oração, toda terça-feira, toda quinta-feira, né? Só esse tempo você vem aqui dizer, Deus, eu não concordo com aquele irmão, com aquela irmã, mas eu estou aqui orando por ele. Deus vai trabalhar, e de repente, se você não concordar, dizer, eu não gosto do jeito dele, Deus vai mudar, vai fazer um milagre que você vai ser igual a ele ainda. Uau! Lugar dele ser igual a você, porque ele é Senhor, ele é poderoso, e a oração, Deus responde como ele quer, e ele faz infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Para quê, amados? Para que o corpo seja uma igreja unida, que se ame, para que nós não participemos da ceia de uma forma indigna. Sabe, que nós somos o corpo, todos nós somos importantes aqui. A pessoa que talvez alguém achasse que fosse menos importante, talvez Deus diga que esta é a mais importante. Se o pastor Emerson, como um doutor em teologia, diz, o pastor Emerson é o mais importante, porque ele conhece mais da Bíblia. Glória a Deus que conhece mais. Mas isto não faz dele maior do que qualquer outra pessoa que não saiba escrever ou não saiba ler, mas que tenha recebido Jesus e está salvo. Então, amados, o corpo tem que funcionar dessa forma, o amor. Uma pessoa falando mal da outra. Tipo a minha mão, dizendo, puxa, por que esse homem não tem cabelo? Mas era tão bonito com o cabelo, e agora está careca. E o netinho do irmão Ricardo ficou assustado, olha, ele não tem cabelo, né? E daí a minha mão vai ficar brava, mas por que não tem cabelo, seu careca? Vai tratar de ter cabelo? Não, cuida do que você faz aqui, que a cabeça está fazendo a parte dela, mesmo sem cabelo. Ou até esse dia a minha esposa falou, nossa, eu estava de calção, tuas pernas são legal, mas a sua barriga é grande. Daí imagine se as minhas pernas, uma começasse a bater na outra, e brigar com a outra, e dizer, olha, essa barriga, vamos se reunir nós dois, e vamos... Não funciona, amados. Agora, se as duas pudessem fazer uma reuniãozinha, e dissessem, olha, vamos dar um jeito de despertar a mente desse cara, para ele levantar 1 hora antes, e andar 5 quilômetros, 7 quilômetros por dia. Eu conheci um pastor em Londrina, o cara era uma bolinha, ele era baixinho, sabe, uma bolinha, uma bola, muito gordinho.
Passou-se uns 3 anos e ele veio fazer um congresso de volta aqui em Ponta Grossa. Nós estávamos na igreja de Jerusalém. Nossa, o cara estava retinho, bonito, não tinha barriga. Falei, mas o que é o segredo? Ele falou, fechei a boca e eu corro, eu não ando, eu corro 8 quilômetros por dia. Todo dia eu corro 8 quilômetros. Acabou. Então, amados, as pernas, falar mal da barriga não adianta. Agora, se elas caminhar, vai funcionar. Amém? Às vezes na igreja é a mesma coisa. Um irmão falando do outro irmão, não vai funcionar. Mas se as duas pernas se ajoelharem, olha que ilustração legal. As duas pernas se ajoelhar e dizer, barriga, por favor, eu te amo, mas dá um desconto aí, né? Faz uma caminhada, come um pouco menos, e funciona. Oh, aleluia! O corpo, amados, ele tem que funcionar em harmonia, com paz. Nós devemos ter comunhão. Então, quarto ponto, para nós encerrar. Desta revelação, para nós participar da ceia de uma forma digna, é nós, amados, ter paixão pela cruz de Cristo. Sabe, não existe evangelho sem cruz. Nós precisamos ter paixão pela cruz de Cristo. Aqui a Bíblia diz, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje nós temos visto um cristianismo que não é anunciar a morte do Senhor, não é anunciar que Jesus Cristo morreu. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 2:2 diz, porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a mente do apóstolo, que nós temos a Bíblia e nós estudamos. Por que nós queremos um evangelho diferente agora? Sem cruz, sem anunciar, aqui diz, anunciais a morte do Senhor. Nós não vamos estar só anunciando a morte do Senhor, porque nós estamos participando da Bíblia, da Santa Ceia, mas é amanhã, quando você vê o seu vizinho e dizer, olha, Jesus Cristo morreu por você, eu ontem tomei a Santa Ceia, fiquei curado, Deus me curou, Deus perdoou todos os meus pecados, eu estou livre, estou feliz, porque quem não tem pecado, amados, está feliz com si mesmo, sabe, não tem problema com os outros, não tem problema consigo, não tem problema com Deus. O problema é que às vezes nós temos problema com Deus, estamos com medo dele, porque o pecado deixa nós com medo dele. Às vezes temos problema com nós mesmos, e temos muito problema com os outros. Mas, quando nós entendemos que Jesus Cristo morreu por nós, pagou o nosso pecado, não tem mais, amados, não tem mais nada. Nós somos as pessoas mais felizes desta terra. Você não vai precisar ir para a cruz, Jesus Cristo já foi. Mas é importante você saber que o evangelho da graça de Cristo é o evangelho da cruz. E Jesus diz, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A tua cruz não é a cruz igual de Cristo, que você era pesada. É uma cruz leve. Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas tem um fardo, tem um jugo, que você tem que amar este jugo, amar essa cruz. Eu não tenho cruz, eu vou na igreja se eu quiser, se eu não quiser eu também não vou. Não, amados, é gostoso nós estar na igreja. Eu sinto falta quando não posso estar, não é porque eu sou um pastor, é porque eu amo o Senhor. Mas, se fosse difícil para nós ir, nós tivéssemos que andar 10 quilômetros para chegar na igreja, era uma cruz de nós andar, caminhar, mas era uma cruz sempre leve. Eu ia na igreja Chapada, aqui na entrada do Taquari, dá 5 quilômetros daqui, e eu ia com a minha esposa, e nós éramos jovens, e caminhava, e era magrinho, e levava o filho no colo, e o Adriano era reforçadinho, e ia no colo, e não tinha nenhum problema, e nós não precisava ter carro para ir, não tinha dinheiro para o ônibus, mas nós não deixávamos de ir, era um jugo suave, era uma cruz leve, e a gente carregava com alegria, aleluia, e ia com alegria, e voltava com alegria. Porque, amados, existe uma cruz, e nós precisamos amar a cruz. Tem um hino que diz,
eu sempre amarei esta cruz. Nós precisamos entender, amados, que quem ama a cruz, evangeliza. Nós precisamos aprender a evangelizar. Amém? Com quem que nós conversamos? Sempre eu vejo o Carlos Neves pregar aqui. Ele fala, olha, essa semana eu conversei com não sei quem. É dessa forma. É coisa simples, não é pesado. É que você agora vai abandonar tudo, a tua casa, a tua esposa, teus filhos. Que bom que nós fizesse isso. Deus nos daria 100 vezes mais. Só isso que aconteceria. Olha que poderoso. Mas nem isso Deus está pedindo. Mas nós precisamos anunciar. E nós não anunciamos, amados, só falando também. Nós anunciamos com a nossa própria vida. É um dos anúncios mais poderosos que tem. Então, amados, porque nós estamos salvos e estamos vivos, nós estamos aqui para adorar a Deus e para anunciar. Anunciai até que Ele venha. Aleluia. Então, anunciar Cristo, qualquer crente, qualquer cristão que participa da ceia e não anuncia o seu Cristo, ele está sendo meio indigno de participar da ceia. Precisa anunciar. Sabe por quê? Porque não tem valor para nós. Se nós não celebramos, não tem valor. Se nós não honramos, não tem valor. Então nós precisamos celebrar desta forma, com adoração e com o anúncio. Anunciar até que Ele venha. Porque vale a pena, amados. Paulo disse, eu tenho pressa de partir e estar com Cristo, mas convém que eu fique aqui, porque é melhor que eu fique. Todos vocês que estão salvos, sabia que o maior lucro para nós é que se caísse uma bomba aqui agora, pá, virava pó, e nós ia para a glória. E você não ficava correndo risco. Pastor, você crê então que a pessoa corre risco? Da parte de Deus não corre. Jesus disse, eu não lançarei fora ninguém que venha a mim. Você pode até errar, tropeçar, cair, ficar um tempo fora da igreja e voltar. Não é bom que isso aconteça, isso é um risco. Mas Deus sempre está de braços abertos. Mas você não sabe o que vai passar na tua cabecinha oca. Sabe, às vezes as pessoas pensam, puxa, Deus não me ama mais. Deus não me quer mais. E às vezes tem crente desviado, mas que a gente vai orar por eles. E eles têm medo de Deus, eles não querem mais nada, eles estão longe, a cabeça deles virou. Deus está lá querendo abraçar, amar, trazer de volta. Mas a cabecinha oca não aceita, não quer mais. E a nossa salvação, amados, ela é por você querer ou por você não querer, é por você crer ou por você desconfiar. Desconfiar é perder a fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. E nós somos salvos, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Mas você precisa crer. Se nós deixar de crer, perdemos. Deus não quer que você perca. Jesus Cristo diz, está consumado. Eu tenho certeza da minha salvação. Agora, se eu não quiser mais, o que Deus vai fazer? Eu sei que Deus vai mandar o amigo do noivo atrás de mim, como noiva, dando chance, dando chance, dando chance, dando chance. Mas às vezes vai chegar um tempo que passa. Então, amados, o propósito da ceia, só para nós encerrar como conclusão, o que é o propósito da ceia? É essa celebração. Sabe o que é o lucro da ceia? Perdão dos pecados e cura física. Aleluia. Deus quer fazer isso, amados. Isto aqui é algo espiritual, só Ele pode fazer e Ele quer fazer. Nenhuma enfermidade do nosso corpo glorifica o Senhor Jesus, mas a cura glorifica. E eu já vi muitos testemunhos aqui na igreja, porque nós temos anunciado isso. Mas muitos são assim, muitos poucos também. Porque isso tem que ser como pipoca, amado, sabe? Porque é o poder de Deus. Ele é espiritual, ele não depende de você. É só nós discernir. E as bênçãos, elas vão correr atrás de nós e vão nos alcançar. Aleluia. Olha, Mateus 8, 17 diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus tem prazer, amados, de nos curar. E por que às vezes nós não recebemos? Porque nós não estamos discernindo, porque vai ser automático, amados. Nós vamos discernir, uau,
e aquilo sumiu, desapareceu, você nem lembra mais. Aleluia, é assim que Deus faz. Deus não tem nenhum problema para fazer isso. Ele tem vontade, Ele tem prazer. Sabe, o povo de Israel, como igreja no Antigo Testamento, eles eram quase 3 milhões de pessoas, e eles andavam, e sabe o que a Bíblia diz? O sacrifício deles era o sacrifício, o sangue era sangue de animais, eles estavam debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, o sangue deles era de animais, o nosso é do Filho de Deus, e a Bíblia diz que eles andaram, e não tinha ninguém que estivesse doente, e a igreja de Corinto, olhando aqui, amados, era uma igreja pequena, e Paulo estava falando que tinha muita gente doente, estou falando da igreja de Corinto, tinha muita gente doente naquela igreja, e Paulo disse que tinha muita gente que estava morrendo naquela igreja, mas estava debaixo da graça, estava debaixo do sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, e a igreja antiga ela estava debaixo de sangue de animais, estava debaixo da lei. Por quê, amados? Então Paulo, ele escreve isso aqui, e isso que eu estou falando para vocês é para a igreja de Corinto, mas serve para nós, aleluia, para que nós possamos discernir hoje. Sabe, acho que mais de 5 pessoas nessa igreja me falaram, pastor, o que será que está errado? Tem tanta gente que está doente, e daí passava um tempo, uma semana, vinha outro, pastor, o que será que está errado? Então, eu me sinto na obrigação, pelo Espírito Santo, de estar trazendo de volta. Vocês já ouviram essa mensagem? Quem tem uma mente brilhante, vai lembrar. Por quê, amados? Porque é necessário. Está acontecendo alguma coisa e Deus quer se mover. O que está errado? Não discernir o corpo. Só isto. Sabe, nós precisamos discernir. O corpo de Cristo é para perdoar, o sangue de Cristo é para perdoar os nossos pecados. E o corpo de Cristo, sabe, quando fala do corpo de Cristo, a Bíblia não deixa assim explícito, claro, que é para nos curar. É pela fé, amados, para que nós possamos receber cura nesta noite. Eu quero que você já se coloque em pé. 1 Pedro 2,24 diz assim, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a sua justiça, por suas chagas fostes sarados. Sabe, amados, nós já fomos sarados antes que nós ficássemos doentes. Pode uma coisa dessa? É espiritual, é poderoso, precisamos discernir nesta noite. Antes que eu tivesse uma dor, uma doença, Deus já me sarou, aleluia, nós já fomos curados, então nós precisamos discernir que pela Santa Ceia, um milagre de Deus vai acontecer na nossa vida. Jesus, Ele foi, e Ele é, o substituto nosso, na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele sofreu dor, para que nós não sofrêssemos dor, aleluia. Pastor, mas então nunca, não, amados, faz parte da vida, nós passamos lutas e provas, mas estou dizendo, Deus quer fazer milagre, nenhuma enfermidade glorifica a Deus, mas nós ficarmos libertos dela, glorifica. E os homens, e os membros desta igreja, e todos nós, amados, que crermos nessas verdades, e aceitarmos o sacrifício do Calvário, como o seu próprio substituto, que Cristo fez por nós, ficará liberto dos seus pecados e das suas enfermidades. Aleluia, que coisa poderosa. Por isso, amados, que a ceia é para nós celebrar. Ela não é uma tradição, não é um costume. Ela é poderosa, aleluia, para trazer nas nossas vidas milagres, caso nós queira. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar agora, que você possa, pelo poder do Espírito Santo, discernir nesta noite o corpo de Cristo, discernir o sangue do Cordeiro, trazer à memória esse sacrifício, reafirmar a tua aliança com o teu noivo, firmar comunhão
entre teus irmãos aqui na igreja, amar as pessoas como Deus ama, de uma forma incondicional, revelar sua paixão por Cristo, dizendo: eu vou falar deste Senhor, porque eu não poderei deixar de falar, e não será uma obrigação, amados. Quando nós discernir, vai ser automático. Não tem uma coisa mais gostosa do que um crente lavado e remido pelo sangue falar para os perdidos: Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo te ama, aleluia. Papai, traz discernimento, traz graça, abençoa, Pai, a minha vida, abençoe todos os membros aqui desta igreja, ó Pai, em nome de Jesus, que esta santa ceia seja uma santa ceia de milagre, ó Deus, que haja testemunhos, ó Deus, que pessoas que estavam sem paz com o Senhor recebam perdão de todos os seus pecados, sejam livres, limpas, ó Deus, e que qualquer dor e doença no nosso corpo, pelo discernimento, Deus, da Santa Ceia, ó Deus, recebamos cura. Tua palavra diz que nós já fomos curados, antes mesmo que nós ficasse doente. Há poder na tua palavra, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Abençoa, Pai, esta celebração de ceia nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, aleluia, glória a Deus.